Língua portuguesa, professora Heloísa de Souza, aula 1, variação linguística. Leia o poema de Oswald de Andrade, Vício da Fala. Para dizer em milho, dizem milho. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Compreendendo o poema. Após ler o poema, podemos entender que a palavra vício presente no título significa uma maneira diferente que algumas pessoas têm de falar algumas palavras, desejo de falar algumas palavras diferentes. Bem, não é um desejo de falar diferente. Tem pessoas que vão pronunciar, que vão falar algumas palavras de forma diferente por diversos fatores. A resposta correta é a letra A, uma maneira diferente que algumas pessoas têm de falar algumas palavras. Quais palavras são apresentadas como exemplos de vícios de linguagem? Se voltarmos ao texto, temos para dizer em milho, dizem milho. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. Então, as palavras que, de acordo com Oswald de Andrade, seriam o vício da fala, seriam mio, mior, pior, teia e telhado. Repetindo, mio, mior, pior, teia e telhado. O eu poético, nome de quem fala um poema que é equivalente ao narrador da prosa. Vamos relembrar isso um pouquinho? Na prosa, numa narrativa, nós temos um narrador que está falando aquela história. Na poesia é eu poético. Não podemos confundir autor com o eu poético ou narrador. O autor cria um narrador para contar sua história, ou o poeta cria um eu poético para contar sua história. Um exemplo, o compositor Chico Buarque de Holanda tem uma música de uma peça dele que uma personagem fala: sou Ana dos diques e das docas dos diques e das docas. Sou Ana. Ana que está falando a poesia. Logo, ela é o eu poético. Isso é uma dica muito importante para a interpretação de um texto. Quando lemos um texto, uma narrativa, um poema, nós temos que entender quem está falando, para quem ele está falando, o que ele está falando e qual o objetivo da fala dele. Então, o eu poético, no caso da poesia de Oswald de Andrade, se refere a quem no verso para dizer em milho, dizem milho. A quem ele está se referindo? Observe que no último verso está escrito: e vão fazendo telhado. A qualquer pessoa de todas as classes sociais. B, os trabalhadores que não tinham escolaridade, mas mesmo sem usar uma linguagem considerada correta, faziam corretamente seu trabalho. A resposta correta é a letra B. Quem vai fazendo o telhado é o trabalhador. Se a gente pensar que esse poema foi escrito há quase 100 anos, numa época que a escola pública era em menor quantidade, nem todo brasileiro tinha escolaridade, frequentava escola. E muitas dessas pessoas acabavam trabalhando na construção civil. E aí eram as pessoas que falavam mil, melhor, pior. Ainda sobre o eu poético, podemos concluir que ele não faz parte do grupo de pessoas que fala mil, pois caso contrário, o verbo dizer estaria em que pessoa?
Professora, o que é pessoa? Pessoa são as pessoas do discurso. Cada verbo assume uma pessoa. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, que ouve. Terceira pessoa, de quem se fala. Para a gramática, só conversam duas pessoas, quem fala e quem ouve. Essas pessoas vão revezando. Uma hora uma fala, é a primeira pessoa. Quem ouve é a segunda. Se a segunda fala, torna-se a primeira. E assim sucessivamente. Terceira pessoa, ele, ela, que não está presente ali na conversa. Então, qual pessoa seria que o narrador, que o eu poético usaria? A segunda do plural? Para dizeres milho, dizeis milho? Ou a primeira pessoa do plural? Para dizermos milho, dizemos milho? A resposta correta é a primeira pessoa do plural. Para dizermos. Quando eu me incluo, se eu faço parte, se eu sou mais de um, eu estou na primeira pessoa do plural. Lembrando que na primeira pessoa do plural, o verbo sempre vai terminar com mos. Dizermos, falarmos, falamos, choramos. Língua e linguagens. Nós, seres humanos, nos desenvolvemos através da interação, ou seja, quando nos relacionamos com outros seres. Se você pegar uma criança isolar essa criança, não conversar nunca, ela não vai aprender a falar, não vai aprender a interagir. A linguagem é toda forma que o ser humano usa para se comunicar. Linguagem é toda forma de comunicação. As linguagens incluem a língua, que, por sua vez, é um sistema convencionado pelos homens e utilizados por grupos. Um desses sistemas convencionados é a gramática, ou seja, as regras que estabelecem o uso de uma língua. Por exemplo, se eu falo a frase "O garoto chegou", todo mundo que fala a língua portuguesa me entende. Agora, teria mais dificuldade se eu falasse "O chegou garoto". Essa frase causa estranheza porque dentro da convenção de língua portuguesa há uma ordem dos termos que compõem nossas frases, nossas orações. Isso é a gramática, essa organização. Portanto, a diferença entre língua e linguagem é: a língua é um conjunto organizado de elementos desenvolvidos pelos homens e comum a um grupo. Por exemplo, pessoas que falam francês ou aquelas que aprenderam a se comunicar por livros. Um grupo de pessoas de um determinado lugar vai falar de um jeito, né? A linguagem, por sua vez, é qualquer forma de expressão. Por exemplo, a dança é uma linguagem, a imagem, a música. Assim, a linguagem pode ser verbal e não verbal. A língua está dentro de linguagem, mas linguagem é uma coisa mais ampla. Uma linguagem não está presa a um grupo. Por exemplo, uma dança. Qualquer pessoa de qualquer parte do mundo dança. As danças são diferentes, mas você identifica ali um movimento, a música, o ritmo, a música sem letra, tá? O ritmo, um gesto, uma expressão facial são linguagens. A língua é uma linguagem falada por um grupo específico. Compreendendo o que é variação linguística. Esse é um texto explicativo, tá? Mesmo dentro de uma mesma língua materna, como o português, por exemplo, ela é nunca falada do mesmo jeito por todos os falantes de um país. Esse é o exemplo do vício da fala de Oswald de Andrade. Então, naquele poema escrito há quase 100 anos, ele está dizendo que existem pessoas que dizem melhor e existem pessoas que falam pior. A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Então, todas as línguas têm possibilidades de mudar seus elementos.
Quais são esses elementos? O vocabulário, a pronúncia, a morfologia. E ele existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica pode mudar um elemento. Por exemplo, na pronúncia. A palavra leite, falada, pronunciada em Curitiba, não é igual leite, pronunciada no Rio de Janeiro. Então, as línguas são sensíveis a esses fatores, alguns fatores, e esses fatores vão mudar os elementos. Por exemplo, o vocabulário de um determinado lugar. Em alguns lugares, aquele sobressalto que tem na rua para que o carro diminua sua velocidade, em alguns lugares se chamam quebra-mola, em outros se chamam lombadas. E ao longo do Brasil vai mudando o nome. Então, essas são as possibilidades que a língua tem de mudança. Também, de acordo com o sexo da pessoa, uma mulher que lida com criança tem a tendência de falar palavras no diminutivo. Um homem que lida com outros homens, que não tem muito contato com crianças no seu dia a dia, ele vai ter um tipo de vocabulário, um tipo de tom na fala. Então, uma pessoa que frequenta escola, que todos da sua família leem muito, vai ter um tipo de vocabulário, um tipo de estrutura de linguagem, diferente de quem não tem esses elementos. Ou mesmo a questão da formalidade, né, no contexto de comunicação. Se eu estou falando num lugar público com um monte de gente, o ideal é que eu use um determinado grau de formalidade. Por exemplo, um governador, um político falando para as pessoas, ele tem que ter um grau de seriedade diferente de como ele vai falar com seus amigos num ambiente privado. Então, isso tem a ver com formalidade e informalidade. É importante observar que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades de comunicação do falante. Foi como eu falei da formalidade e informalidade. Se eu estou num púlpito de uma igreja, eu não vou usar palavrões, não condiz naquele lugar, não é adequado à minha necessidade de comunicação naquele momento. Se eu estou entre amigos e eu costumo usar palavras do calão, né, ou palavrões, não há problema porque aquele lugar, aquela comunicação me permite. Né? Ou gírias, ou qualquer outra coisa que torne uma linguagem mais próxima, que mostre que eu tenho mais intimidade com quem eu estou falando. Agora, eu vou ter que ter um vocabulário diferente, uma linguagem diferente, um contexto que me exija mais formalidade. Então, assim como as questões regionais, históricas, também a questão da formalidade e informalidade tem a ver com o contexto, com a situação da minha fala. Assim, quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre seus falantes. Ah, está falando errado. Logo, quem fala também está errado. Portanto, estamos agindo com preconceito linguístico. Isso não é legal. A gente precisa entender que a língua sofre vários, como a gente já viu aqui, a língua tem elementos que são possíveis de sofrer variações de vários níveis. Contudo, há uma forma de falar que garante mais prestígio social, que é a forma de falar que estudamos nas escolas, suas regras, chamada de variante padrão, ou linguagem padrão, ou ainda em livros em textos mais antigos, norma culta.
Estas regras e estrutura de frases são, às vezes, diferentes que a maioria dos brasileiros fala no seu dia a dia. Então, dentre todas as variedades faladas no Brasil, uma foi escolhida como correta, entre aspas. Foi escolhida como modelo, como padrão. E era a variedade de quem estava na escola. Historicamente, a variedade mais culta, de quem tinha uma linguagem mais culta. Agora, quem definiu o que é culto? Alguém poderia se perguntar, se a maioria fala de uma forma, por que a estudada na escola é a que garante mais prestígio social, porque é falada, já que ela é falada por uma minoria? Justamente por isso, porque a língua também é uma escolha de poder. Quem frequentava a escola no passado, que eram poucas e só quem tinha dinheiro estudava, determinou a linguagem que seria correta, ou seja, quem tinha o poder econômico, poder de mando, poder de escolha. Escolheu a norma, o modelo. As outras formas seriam variantes, pois variavam daquela que seriam a correta. Então, a língua é uma escolha de poder, porque a língua foi determinada um modelo por quem tinha o poder. Assim como se determina comportamentos, se determina uma série de coisas. As línguas podem variar por uma questão regional, o vocabulário, o sotaque, a estrutura de fala de cada região do país. Pode sofrer por uma questão social, de acordo com a economia, se frequentou a escola, se não frequentou, se lê muito, se não lê. Uma questão histórica. A forma de falar o português do século XVII é diferente do que falamos hoje, além do que já falamos acima do estilo formal e informal. Compreendendo o texto. De acordo com o texto, o que é variação linguística? Variação linguística é o fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Isso é uma variação linguística. Quais outros nomes a variante padrão recebe? A variante padrão recebe o nome de linguagem padrão ou ainda norma culta. Variante padrão, linguagem padrão ou norma culta. Por que a língua também tem a ver com o poder? Porque a variante que foi determinada como a correta, como um modelo a seguir, como uma norma, ou atualmente a gente fala aquela que garante mais prestígio social, foi escolhido, foi determinado por um grupo de pessoas. E é a partir dessa língua que a gente estuda a organização de frases, a gente estuda a sua gramática, a gente estuda o seu vocabulário, é a língua padrão. Então, essa aula introdutória foi para entender que quando falamos em estudar língua portuguesa, estamos estudando uma gama de linguagens, mas vamos nos deter numa variante, não por uma questão dela ser melhor ou pior, não, mas porque é ela que garante, nessa sociedade que estamos,
um prestígio social maior. Porque se alguém fala para um médico, ô seu doutor, estou com uma dor aqui no estômago, o médico vai olhar de uma determinada forma. Mas se alguém chega ao consultório médico e fala, doutor, o que me trouxe aqui é uma dor na região do estômago, é uma dor no abdômen, o meu vocabulário, a minha forma de falar vai me garantir, ou vai fazer com que a pessoa que esteja ouvindo vai identificar-me como uma pessoa com mais escolaridade. E, pelo que a gente já viu ao longo dessa aula, como a escola, ao longo da história, tem a ver com quem tem o poder de frequentar, quem tem a ver com as questões lá no começo, que a escola era para poucos, né? Então, a escola tem a ver com poder. Então, ao dominar a linguagem padrão ou a variante padrão, me faz ingressar num meio social diferente. Não que eu não possa falar outras variantes, mas eu tenho que adequar a minha linguagem a um momento, a uma situação aonde estou. Lembrando sempre, a língua é o nosso primeiro cartão de visita, é a nossa apresentação. É como nos faremos ouvir e ser ouvido. Quanto mais recursos linguísticos eu tenho, mais valor social eu acabo tendo, porque eu vou aprender a convencer mais pessoas da minha fala, dos meus objetivos, do que eu quero me expressar.